Olá, meus prezados da audiência, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou trabalhar aqui decomposição de forças num plano inclinado. Veja que nós temos um bloco sob a ação de duas forças, força peso e a força normal. Note que as direções dessas forças são diferentes, portanto não se cancelam, e elas nem têm o mesmo módulo. Então uma força resultante vai aparecer aqui, que vai fazer com que esse bloco desça ao longo desse plano. E é na direção desse plano que existe um movimento, né? E nós vamos trabalhar nessa direção aí, tá ok? Então nós vamos fazer o que? Poderíamos, conhecendo o módulo dessas forças, utilizar o método da lei dos cossenos ou a regra do paralelogramo. Só que nós não vamos utilizar esse método aqui. Nós vamos utilizar a decomposição de forças. Nós vamos decompor a força peso, tá, em duas componentes ortogonais ao plano, ortogonais entre si, para a gente procurar a relação entre a aceleração do bloco e essas forças aqui, peso e normal. Decompondo então a força peso, nós vamos traçar uma componente paralela ao plano, tá? Aqui, ó, bem de levinho aqui, uma componente paralela ao plano que eu vou chamar de PX, e uma outra componente que é perpendicular ao plano, tá? Aqui, que nós vamos chamar de PY, tá? PX significa que é na direção paralela ao plano, e PY significa que é na direção perpendicular ao plano. Ok? Se eu fechar aqui esses dois vértices aqui formados, se eu fechar esse triângulo aqui com esses dois segmentos aqui, o tamanho do P com o tamanho do PX, eu vou obter aqui um triângulo retângulo, né? Aqui está o ângulo reto, tá? E esse aqui é o nosso triângulo retângulo formado, ó. E é em cima desse triângulo que nós vamos trabalhar as relações trigonométricas, né? Seno, cosseno e tangente, tá? Esse segmento aqui é do mesmo tamanho que o PX. Se eu pegar esse segmento, esse cateto, e dividir pela hipotenusa, que é o módulo do P, né? Que eu quero dizer, pegar o PX e dividir pelo P, eu vou obter o que? O seno de um ângulo alfa, né? Aqui, esse aqui é o nosso ângulo alfa, tá? Vou até assinalar aqui para vocês, ó. O ângulo alfa é esse aqui. Esse ângulo mede a inclinação desse plano. O bloco está descendo uma rampa, né? Está descendo ao longo de um plano inclinado. Então, Px dividido por P dá o seno de alfa. Aqui já estou tirando da condição de vetor, considerando apenas o módulo. Se eu dividir o cateto adjacente pela hipotenusa, cateto adjacente é o Py sobre P, eu vou obter o cosseno do alfa. Tá? Partindo dessas relações trigonométricas, nós podemos concluir que o Px é igual ao P vezes o seno de alfa. E o Py
é igual ao P vezes o cosseno de alfa, né? Eu estou partindo dessas igualdades aqui e eu obtive essas relações aqui. Isso daqui é muito importante, porque é isso daqui que vai relacionar a aceleração do bloco com a aceleração da gravidade, não é? Ok, então como nós poderemos calcular a aceleração desse bloco? A gente tem que partir da segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Analisando aqui o sistema, qual vai ser a força resultante aqui? Observe que só está havendo movimento na direção do plano, né? Movimento está se dando paralelamente ao plano. Na direção perpendicular ao plano, não há movimento. O bloco não está se movimentando ao longo da direção dessas forças normal e PY. Logo, essas duas forças normal e PY se cancelam. E com isso vai sobrar apenas a componente Px. Essa componente Px é a força resultante, né? É aonde nós vamos aplicar a segunda lei de Newton, tá ok? No lugar de Fr nós vamos colocar Px. Daqui podemos tirar que Px é igual a massa vezes a aceleração. Como Px é o P vezes o seno de alfa, no lugar do Px colocaremos P vezes seno de alfa, que é igual a massa vezes a aceleração. Como o peso é a massa vezes gravidade, isso implica o seguinte: no lugar do P colocaremos m vezes g, implica que m vezes g vezes o seno de alfa é igual a massa vezes a aceleração, né? Eu tenho m multiplicando aqui e aqui em ambos os lados. Podemos cancelar, né? Isso aqui implica que a aceleração do bloco é igual a g vezes o seno de alfa, tá? Essa aceleração não depende da massa. Isso supondo que não haja atrito aqui nesse sistema, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Suponhamos que a inclinação do alfa, o valor do alfa do ângulo seja de 30 graus. Qual é a aceleração desse bloco quando temos essa inclinação? É só jogar aqui na fórmula, né? Aplicação direta de fórmula. Então a aceleração será gravidade, nós vamos usar o valor de 10 vezes o seno do ângulo alfa, que vale 30 graus. Então isso aqui vai ser 10 vezes o seno de 30 é uma medida notável, né? Seno de 30 vale meio. Aqui simplificando vai ficar 5 em cima, 5 vezes 1 é 5. Então a aceleração, quando o alfa vale 30, é de 5 metros por segundo ao quadrado. Ah, mas qual que é a massa? Qual que é a massa do bloco? Não interessa, né? Seja qual for o valor da massa do bloco, a aceleração é a mesma, 5 metros por segundo ao quadrado. Ela não depende da massa. Se o exercício pedisse qual é a força resultante que atua no bloco, aí precisaríamos do valor da massa. E aí, aplicando a segunda lei de Newton, força vezes a massa, força igual a massa vezes a aceleração, você acharia a força resultante aqui, né? Então é isso.
Agora nós vamos supor que no sistema existe atrito, como é esse caso aqui. Esse bloco está em repouso, né? Significa que a velocidade é igual a zero, né? E a velocidade igual a zero implica que a aceleração é igual a zero. Está em equilíbrio estático, certo? Bom, daqui a gente pode tirar algumas informações importantes. Vamos lá. Nós temos aqui a inclinação, que é o alfa. A força-peso é a resultante dessas duas componentes, né? A força-peso está aqui, né? Aí nós temos que a aceleração. O ângulo alfa está aqui, tá ok? Aonde que entra a tangente nessa história? Nós já usamos o seno e cosseno. Aonde está a tangente nessa história? Lembremos o seguinte, que a tangente é o quê? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ou seja, o cateto oposto é px e o cateto adjacente é py. Né? Px sobre py é igual a p vezes o seno de alfa e o p vezes o cosseno de alfa. Né? Eu tirei foi daqui, né? O p com p eu posso cancelar. Sobra seno dividido pelo cosseno, né? E isso daqui é o que? A tangente do ângulo alfa. Se a gente observar aqui o sistema de força, o módulo da normal é igual ao módulo desse PY. Esses vetores se cancelam. O PX vai cancelar com a força de atrito. E sabemos que a força de atrito é o que? É o μ, que é o coeficiente de atrito, vezes a normal. Certo? Então, se a força de atrito é igual ao Px e a força de atrito é igual a μ vezes a normal, logo o μ vezes a normal é igual ao Px, né? Dividido por Py é igual a normal. No lugar do Py podemos colocar normal. Normal com normal, a gente cancela. Sobra o que aqui? Que o coeficiente μ é igual a tangente do ângulo alfa. Certo? No caso aqui é o μ estático, tá? Como o bloco está em repouso, então esse coeficiente μ aqui é de atrito estático, quando o bloco está em repouso. Quando o bloco começa a se movimentar, quando a componente Px vence o atrito, ele vai ter uma aceleração. E essa aceleração ela não é mais g vezes seno de alfa, ela já tem outra relação. Não vale mais essa igualdade. Essa igualdade g seno alfa só vale quando nós não temos atrito. Quando se tem atrito, nós temos o seguinte, ó, a força resultante, nesse caso aqui, tá, gente? Vamos separar os contextos. Força resultante é igual ao Px menos força de atrito. Isso aqui é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Então, massa vezes a aceleração é igual a quem? O Px é igual ao P vezes o seno de alfa. Né? Só que o P
é igual a m vezes g. Então, m vezes g vezes seno de alfa. Tá? Menos a força de atrito. Certo? Só que a força de atrito é o μ vezes a normal. E a normal é igual ao PY. E o PY é igual a P vezes cosseno alfa. Né? E o P é igual a massa vezes G. Então, no final das contas, isso vai me dar μ vezes M vezes G vezes o cosseno de alfa. Né? Tá vendo como as relações aqui se completam? Então, é só acompanhar aí o raciocínio. De novo, massa vezes aceleração é a força resultante. Px é igual a P vezes seno de alfa. E P, M vezes G. Né? Então, eu escrevi o Px aqui como mg seno de alfa. Menos a força de atrito. A força de atrito é igual ao quê? Igual ao Px. Está aqui, ó. E o Px é o quê? Esse Px é o quê? A força de atrito, desculpa. A força de atrito é o quê? μ vezes a normal. Desculpa, tá, gente? Coloquei a força de atrito como μ vezes a normal. Só que a normal, no lugar da normal, eu coloquei o quê? O PY. E o PY é o P vezes cosseno alfa. Só que eu escrevi o P cosseno alfa como mg cosseno alfa. Tá aqui, ó, μ vezes PY. Olha o μ aqui. Daqui, senhores, eu posso perceber que o mg ele é comum. Ele é comum nas duas sentenças, não é? Posso colocar o mg em evidência. Então, massa vezes aceleração é igual a m vezes g, que multiplica seno de alfa menos μ vezes o cosseno de alfa. Cancelo o m com esse m. Finalmente teremos que a aceleração, quando existe o atrito, no caso dinâmico, é g, que multiplica seno de alfa menos μ cosseno alfa. Tá? Podemos utilizar essa relação aqui. Tá? Vamos supor que o μ valha 0,5. Valha 0,5. μ é igual a 0,5. O μ é constante. Ó. O μ ele é dinâmico, tá? Porque como existe aceleração, existe movimento. E o ângulo alfa vale 45 graus. Vamos utilizar seno de alfa igual a 0,7 e cosseno de alfa igual a 0,7. Nesse caso, seno é igual a cosseno para o ângulo de 45 graus, né, gente? Ok. Então vamos fazer o seguinte. Vamos jogar na fórmula qual será o valor dessa aceleração, supondo que o bloco deslize em um plano de inclinação 45 e que o coeficiente de atrito é 0,5. Então façamos isso. A aceleração é igual a 10, que multiplica seno de alfa 0,7 menos 0,5 vezes 0,7. Tá? Então a aceleração é igual a... Aqui, fazendo essa conta, vai dar 0,35. 0,7 menos 0,35, quanto que dá? 0,35 vezes 10, 3,5 metros por segundo ao quadrado. É o valor da aceleração
quando existe atrito aqui, supondo alfa igual a 45 graus, tá? Gostaram, gente, desse conteúdo? Qualquer dúvida aí que tenha ficado, deixa aí nos comentários que eu vou esclarecer da melhor maneira possível. É isso aí, meus chegados. Até a próxima.